Bom, galera, houve a apresentação do projeto Safiel, deixando claro o rompimento com o modelo associativo atual e nem a reforma do estatuto resolve os nossos problemas. Uma reforma que, obviamente, ficou claro ontem que não é uma reforma, até porque o fiel torcedor vai precisar ainda de 5 anos para poder votar, né, obviamente, e também os sócios do clube precisam de 5 anos também para ter voto. Ou seja, irmão, daqui a 5 anos o clube já faliu literalmente para uma real mudança, para ter novas pessoas lá dentro, pra gente tentar fazer alguma coisa. Então, tipo assim, foi um pega-trouxa, na verdade, essa suposta reforma do estatuto, tá? Vou comentar algumas coisas com vocês do que aconteceu também nessa reunião também da Safiel, das alfinetadas que houve também, né, ali, porque foi realmente interessante, e é um projeto que ficou claro que é 2 bilhões, né, que eles pretendem capitalizar, tanto com os torcedores, quanto com os investidores institucionais, que ficou claro na reunião de ontem. Eu já tô até comentando isso com vocês, tá? Mas, vamos falar de Corinthians, deixa seu like aí, você que já conhece o nosso trabalho, você sabe que isso fortalece demais aqui o nosso canal, então deixa seu like. Você que é novo, sejam bem-vindos, meu nome é Jordan, aqui a gente fala de Corinthians, obviamente você já tá percebendo aqui que é sem enrolação nenhuma que a gente fala, então bora falar de Corinthians, porque é o seguinte, galera. Ontem, obviamente, vou dar uma pincelada do que aconteceu ontem da entrevista do senhor Romeu Tuma Jr., porque simplesmente ele apresentou um projeto assim, cara, é basicamente o mesmo, né? Porque o fiel torcedor esqueçam votos, sócios esqueçam, assim, a real mudança não vai ter dentro do Corinthians. E também, nessa reforma do estatuto, foi colocado, né, pontos, né, sobre SAF, atualização dessa reforma sobre a SAF do Corinthians, que praticamente, de verdade, o senhor Romeu Tuma Jr. falou ontem que o Corinthians vai deter ainda 51% do controle do clube, tá? O clube associativo deixou claro que no modelo de SAF atual hoje aprovado pelo Corinthians, o Corinthians ainda deteria o controle do clube, ainda o clube associativo ficaria no controle, a questão do departamento de futebol e tudo mais. Além disso, para aprovação de uma SAF no Corinthians, ia precisar, obviamente, da aprovação, né, das considerações do CORE e também aprovação do Conselho Deliberativo, para aí sim haver uma Assembleia Geral dos Sócios para entrar para votação e realmente decidir de fato se a SAF seria instaurada no Corinthians. Aqui, ó, eu vou ler o que tá na reforma do estatuto, né, na proposta da reforma aqui, ó. Olha lá, a transformação do clube, bem como a cisão do departamento de futebol para a constituição da sociedade anônima de futebol, a SAF, somente poderão ser aprovadas por deliberação da Assembleia Geral, especialmente convocada para esse fim, mediante a voto favorável de no mínimo 2/3 dos associados com direito a voto, após, olha só, uma manifestação prévia e favorável do CORE e do Conselho Deliberativo. Acho que esses caras acham que a gente é trouxa. Eles tiram os torcedores do Corinthians realmente pra otário, né? É pra otário. Simplesmente tira o poder da Assembleia. Simplesmente tira o poder da Assembleia Geral. Cara, Não, e ainda tem gente que não, tá beleza, olha, isso aqui já tá entrando, já é uma evolução. Não, galera, acordem. Isso aqui é lorota. Não, já é uma evolução, ó, tá caminhando pra cima, mas não é bem assim, os caras querem o poder com eles de qualquer forma, sendo SAF ou não. Não tem como, precisa ter o rompimento disso daí, cara. Esqueçam! Impressionante. Estatuto do modelo antigo, os sócios poderiam solicitar, fazer esse requerimento para aprovação da SAF numa Assembleia Geral de Sócios, tá? Daria uma briga na justiça, obviamente, mas os sócios teriam esse direito, esse poder. Já nessa reforma do estatuto, vai ter que passar pelo CORE, Conselho Deliberativo, enfim, para poder chegar na Assembleia Geral, se haver... Bom, enfim, vocês já entenderam o que eu quis dizer aqui para vocês, tá? Então não muda nada. O modelo do estatuto continua o mesmo, é só encheção de linguiça, muda alguns pontos ali, atualizações, correções ortográficas, né? Não muda nada, tá, galera? Não muda nada, ou seja, só arrebenta com quem realmente quer mudar o Corinthians, tá? E aí, só no caso prejudica, né? Já referente à Safiel, o projeto foi apresentado, entregue nessa terça-feira agora, a proposta vai seguir internamente por lá. O senhor Romeu Tuma disse que não recebeu algo, né, físico, não recebeu uma proposta real, plausível, enfim, agora o Corinthians recebeu essa proposta. Inclusive, a Safiel disse, né, os representantes disseram que vai ter um exemplar dessa proposta no site deles que eles vão publicar ainda, que o torcedor corintiano vai poder verificar, enfim, mas a proposta real foi apresentada ao Corinthians, tá? Então vai depender do Corinthians aceitar
ou não, a gente vai ver, mas a pressão existe, a Safiel ela segue avançando e de fato uma hora, galera, a gente vai entrar com a Safiel no Corinthians. Isso aqui é fato, é algo praticamente garantido, porque mesmo que os caras lá não aprovem hoje, não aprovem o ano que vem, enfim, o modelo vai seguir nesse estado que está e a gente vai quebrar ele em cerca de 1 ano a 2 anos. O ano que vem você já não espere muita coisa referente a futebol do Corinthians. Talvez se o Corinthians ganhar algum título esse ano vai servir para mascarar muita coisa que acontece na política do Corinthians e eu espero de verdade que essa mascaragem ainda não aconteça apesar do título, que eu torço obviamente pelo título do Corinthians, eu sou corintiano, obviamente, tá? Mas vai mascarar de certa forma em algum ponto ali, eu não quero que isso aconteça, obviamente. Mas na apresentação da Safiel, o Carlos Teixeira deixou claro, né? Trouxe a informação do Florentino Pérez, que é o presidente lá do Real Madrid, que inclusive eu compartilhei isso com vocês aqui no canal, que realmente o Real Madrid precisa de uma mudança, né? Entrar num modelo diferente, se tornando uma SAF, trazendo capital, né? De empresas para poder investir no Real Madrid, coisa que o Corinthians obviamente quer fazer também, no mesmo modelo de Bayern de Munique, seguindo o exemplo agora do Real Madrid que quer entrar também nesse mesmo modelo, deixando claro que o futebol, ele está mudando, porque o futebol é negócios também, é empresarial, tá? Então o futebol está mudando e o Corinthians precisa mudar. Então, o Carlos Teixeira deixou claro ontem na apresentação que nem a reforma do estatuto resolve os problemas do Corinthians, reais, tá? Porque o futebol é moderno hoje, o futebol mudou em muita coisa, e o Corinthians também precisa mudar, esse modelo associativo aí é falido, tá? Então, a SAF ela vai entrar no Corinthians, de qualquer forma. Pega exemplos aí de Uber, que chegou no Brasil, né, quando os taxistas tentaram se tornar resistentes à Uber, mas, cara, a evolução chegou, enfim, entrou e tá aí. Da mesma forma, também, as empresas telefônicas ficaram iradas, né, quando chegou a questão do WhatsApp no Brasil, porque as empresas ganhavam muito dinheiro com SMS, enfim. Cara, só que o tempo, cara, evolui, né, as coisas acontecem, a gente segue numa evolução, né, numa atualização. E aí, o que aconteceu? O WhatsApp chegou uma hora que, cara, é insustentável, o WhatsApp tomou todo o Brasil, enfim, hoje é o nosso meio de comunicação mais facilitado, é o meio de comunicação mais facilitado que existe hoje no Brasil. Então, assim, esse modelo novo da Safiel, cara, vai ser implementado de uma forma ou de outra dentro do Corinthians. Eu só temo que isso seja, cara, tarde demais. Tá, não tarde demais no sentido de, tipo assim, quebrou o clube, aí vai ter que reiniciar, tem que ter um reprocesso dentro do Corinthians para se instaurar a SAF, tá? E de verdade, não existe hoje solução pro Corinthians que não passe por uma gestão profissional, tá? Que obviamente a gente precisa de uma injeção de novos capitais e pagamento das dívidas reais hoje que sufocam o Corinthians. Essa é a real. E eu espero de verdade que a Safiel não chegue muito tarde no Corinthians, porque a tendência, e o que eu imagino aqui, é que realmente as ratazanas lá dentro vão segurar até o final, até o clube quebrar ou falir, e aí realmente precisar de uma mudança real. Mas eu não quero que isso aconteça, tá? Na apresentação ainda, o Eduardo Sallucci, né, que é um dos idealizadores, ainda na apresentação, disse que o Corinthians vai priorizar as dívidas a curto prazo, tá? Principalmente a questão lá da Arena Corinthians. Quando você obtém um dinheiro, né, capitalizado, né, que veio de captações de torcedores e também de empresas institucionais, você tem um dinheiro em mão ali, e aí você consegue, obviamente, conversar com as entidades, com os credores, e você consegue desconto. Então esses descontos vão fazer com que a dívida do Corinthians, ela caia muito, mas muito, tá? E não vai deixar o clube associativo de lado, não. Vão receber royalties, enfim, vão receber o que quer de direitos, manutenção no clube associativo, né? A galera vai permanecer lá, comandando a parte do clube associativo, mas enfim, terão uma certa premiação, né? Enfim, porque eles não deixarão de lado o clube associativo, mas o futebol vai precisar ser profissional, né? Enfim, vai ter esse desconto com os credores. Inclusive, o Carlos Teixeira disse, né? Em entrevista esses dias aí eu esqueci o nome agora, com um profissional lá da Band News, de que no contrato do Corinthians há 50% de desconto se o pagamento da Arena for à vista. Então de 700 cai ali muito, galera, muito, pela metade do preço, basicamente, da Arena. Então o Corinthians vai ter descontos, tendo obviamente o dinheiro em mão, tá? Então na apresentação da Safiel também foi dito isso, que é muito importante hoje pro Corinthians, tá? Então sim, é uma gestão nova, profissional, modernizada e que é necessária para a mudança no Corinthians. Um projeto que visa capitalizar 2,5 bi, tá? Isso na apresentação oficial. Não é o dobro, como o Carlos Teixeira disse, tá? Mas é um pouquinho mais da capitalização inicial do que ele informou, né? Que era 1,5 bi. Então é 2,5 bi, tá? Quase o dobro, né? Obviamente. E galera, estou muito animado. De uma forma ou de outra, resumindo esse vídeo aqui e, né, terminando de falar com vocês, de uma forma ou de outra, a SAF vai chegar no Corinthians. A pergunta é, quando? Quando quebrar? Aparentemente é o que os caras lá dentro querem. Bom, a gente vai ver o que acontece, mas vamos continuar pressionando, vamos continuar apoiando Safiel no Corinthians, beleza? Então, galera, é isso. Deixa seu like, se inscreva no canal. A gente vai voltar na próxima com mais repercussões de tudo que envolve o Esporte Clube Corinthians Paulista, beleza? Um grande abraço, até mais e vai Corinthians!